Queridos irmãos, mais uma tarde de Evangelho no lar, na casa de Fabiano de Cristo. Para hoje, nós queremos então, primeiramente, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de reflexão, de encontro e momento em que esses espíritos abnegados, através do Evangelho, deixado por Jesus, adentram a nossa casa, nos trazendo então os valores do Evangelho, as boas vibrações do Evangelho, que sempre nos traz uma palavra de conforto e de alento. Para hoje o capítulo 3, o item 19, onde fala da progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente também os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante e progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, meus irmãos, no Evangelho, Jesus já nos acena para a lei do progresso, a evolução moral, a evolução das espécies, enfim. Às vezes, movidos pela ansiedade que temos, queremos ver as mudanças acontecendo no nosso tempo, num tempo hoje que é muito marcado pela ansiedade, que vive muito presente no futuro e se concentra muito pouco no presente, ou está sempre voltando aos pensamentos ao passado, ao que já foi, mas é mais difícil permanecer no presente. Então, envoltos nesse momento ansioso e turbulento que o mundo vive, muitas vezes nós questionamos o porquê das coisas não mudarem. Como bem diz o Evangelho, tudo muda a seu tempo. Às vezes, o que é imperceptível para nós, tendo em vista a linha do tempo da eternidade, se estivéssemos aqui desde a criação, teríamos visto o quantos saltos foram dados. E se traçamos uma linha mental no nosso pensamento do dia que nascemos até o dia que nós nos encontramos hoje na vida, nós vemos também que muitos progressos são feitos. Então, meus irmãos, é necessário sempre termos claro que aquilo que às vezes não acontece no nosso tempo está, como se diz pelos mais antigos, no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é um tempo que não tem pressa, que ele corrige as coisas com o próprio andar do tempo, com a capacidade de darmos tempo de interiorizar as aprendizagens. E às vezes o mundo, a gente, e ninguém aprende sem passar pelas etapas. Então é necessário, assim como nós precisamos passar pela etapa de aprendizagem, que às vezes para um é mais demorado que para outro, o mundo também passa por essa etapa. É preciso que nós fixemos o aprendizado. Muitas vezes as provas, as provações, elas se repetem na nossa vida e nós questionamos por que tal coisa acontece. Assim também é com o mundo, por que tal coisa ainda continua a acontecer? É que nós ainda não fixamos no mundo coletivamente a aprendizagem e a prática do bem. Às vezes nós já entendemos o que é o bem,
mas na hora de praticá-lo tem uma grande diferença. Então é preciso termos cautela com o processo de crescimento e de evolução. E não nos enganemos, estamos caminhando sim para um mundo de regeneração, esse mundo de regeneração que apontará ainda está sendo construído por todos os nós, e já estamos em fase de atravessá-lo, de construí-lo. Ele não será um mundo que ao ser construído se isenta de provas, se isenta de dores, mas ele será construído e deixado para a posterioridade de acordo com aquilo que nós escolhermos e fizermos no nosso presente. Então, podemos imprimir no progresso a nossa boa vontade, podemos imprimir no progresso da humanidade as boas ações, as leis do amor. O progresso não se dá sem a nossa participação. Todos nós na humanidade coletivamente construímos esse porvir que está aí na linha do horizonte. E esse porvir, ele será construído com aquilo que nós fizermos agora no presente. Nada estaciona. Então, que nós possamos acerenar o nosso coração, confiar, mas não ter uma confiança apenas passiva, mas aquela confiança que constrói no cotidiano um mundo melhor para que o amanhã nasça um mundo de regeneração feito por nós, que preserve, que contemple a natureza preservada, que contemple também o respeito às plantas, a todas as espécies, as formas de vida, as formas escolhidas de vida de cada um, que nós possamos instituir cada vez mais o respeito nas relações, a compreensão de que cada um está no seu processo de evolução. Então, aquilo que nos parece impossível, às vezes mudar em alguém, alguma coisa que nós gostaríamos de ver mudado, parece-nos impossível, mas podemos ter a certeza que na linha infinita do tempo, essa mudança um dia chegará. Que Jesus, esse mestre de infinita bondade, possa nos auxiliar na construção desse progresso, na construção, na aquisição da paciência para ver o progresso de cada um e entender que na escala da evolução, cada um tem o seu tempo. O tempo de mudança sempre será concretizado na vida de cada um. Basta que nós esperemos e que as coisas não, e principalmente que tenhamos humildade de saber que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas sim no tempo divino e no tempo que as coisas precisam para ser internalizadas por cada um de nós. Que Jesus, esse mestre de infinita bondade, que esses espíritos amigos que participam da nossa reflexão do Evangelho possam entrar, apaziguar o nosso campo vibratório mental, levando luz a cada lar, levando luz aos nossos amores, e que nós irradiemos esse amor para cada um daqueles que se achegam em nossa casa, em nossa presença e em pensamento. Que Jesus, mestre de infinita bondade, possa abençoar a cada um de nós. Que assim possa ser, que assim seja.